Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas e seja bem-vindo ao Caro Watson, um programa onde eu topo viajar até os confins dos tempos para mostrar um dos maiores ícones da cultura pop. No episódio de hoje a gente vai estar vendo como eram os Vikings. Na verdade, esse é um dos problemas eu não poder falar exatamente o que aconteceu. Boa parte do que eu poderia falar ainda vai ser descoberto, então eu não tenho outra opção. E outra, eu não quero mudar muito o rumo da história. Mas é bom eu chegar logo em terra. Pra chegar em terra. Eu tô passando um pouco mal, mas eu tô quase chegando. Eu sei que é por aqui. Mas resumindo o que eu posso falar, na verdade, os vikings eram descendentes de antigos povos do norte da Europa, os chamados países escandinavos. E se você parou pra pensar no nome, você já deve ter adivinhado o que estava acontecendo, mas se não, basicamente significa que eles tinham pouco espaço para plantio. E não, eu não estou falando sobre espaço literalmente, eu estou falando sobre o espaço de tempo que tinham para o plantio. Porque muitas vezes as plantações eram arruinadas por causa do tempo. Leva toda hora. Isso é um grande problema para quem está fazendo o curso de agricultura. Os vikings, na verdade, basicamente faziam só plantações, diferente de tudo que a gente conhece, ou pelo menos pensa que conhece. Da cultura pop, pouquíssimos vikings realmente superavam os mares durante a Idade Média. Se você fosse o viking, provavelmente sua vida seria essa: simplesmente arar a terra e plantar. Ou melhor, tentar plantar coisas. Mas eu acho que é bom eu chegar logo. Uh, Cheguei. Agora já. A gente está chegando agora onde futuramente vai ser a Inglaterra. Por enquanto, isso daqui é um monte de reinos ainda não unificados, até vir um grande rei unificar tudo, para tentar impedir a ameaça viking, que à primeira instância não vai ser algo tão grandioso. O que realmente é grandioso é a tecnologia que me fez chegar até aqui. Pode parecer que não tem nada tecnológico nessa época, mas se você realmente fosse daqui, a tecnologia viking era realmente incrível. Ou melhor, os barcos vikings. Na época, os barcos vikings eram o terror. Quando eu digo terror, era literalmente, porque o barco viking tem uma coisa que nenhum outro tem. Ele tem casco raso. A parte que fica embaixo da água é muito rasa, o que ajuda ele a sair de rios para mares, de mares para rios, e até atravessar o continente. Foi assim que diversas igrejas foram acabando, por causa do saqueamento viking. Essa é uma parte um pouco estranha, porque a gente não tem tanto documento histórico do que aconteceu. E os documentos históricos que a gente tem, eles geralmente levam um problema. Os reinos ingleses, vendo que eles estavam sendo saqueados e tendo igrejas totalmente destruídas, atribuíram aos vikings um objetivo de que eles queriam dominar religiosamente. Mas na verdade as coisas são um pouco diferentes do que parece. Imagina você ser um viking e achar um monte de riquezas dentro de igrejas. Os vikings associavam ela basicamente a um banco nacional. Então não, já descartei isso. E a visão europeia dos vikings era muito mais parecida com o que a gente tem da cultura pop. E o que eles realmente eram? Sanguinários guerreiros que chegavam e ateavam fogo às vilas não eram bem a cara dos vikings. Pelo menos não da maioria. Mas generalizar nunca é uma boa opção. Inclusive, principalmente quando eles foram os primeiros a chegar na América. Quando você precisa sair de um lugar onde você não consegue plantar nada em busca de melhores terras, acontecem coisas incríveis, como você possivelmente se deparar com um monte de terra e terras boas para plantio. Foi assim que os vikings chegaram na América e se assentaram onde agora é o território canadense. Só que os indígenas canadenses meio que botaram os vikings para fora do continente porque eles não queriam pagar impostos.
E depois chegou o tal do Cristóvão Colombo falando que era o primeiro. Mas a resposta para a pergunta do milênio de quem achou a América primeiro foram os vikings. Mas algo não tão falado acabou acontecendo, um fenômeno muito interessante. Por mais que parte dos vikings negassem ser absorvidos pelos ingleses e tomassem outras tendências europeias, esse grupo acabou sendo eliminado. Mas a cultura viking não parou por aí. Boa parte do nome de cidades inglesas, além de algumas palavras do dialeto inglês, são na verdade de origem viking, assim como o termo conde, que por muitos é considerado uma variação do termo jarl do viking, então, que se refere ao mesmo tipo de pessoa. Outra coisa que deixou a cultura viking preservada até hoje foram as runas. Runas eram a forma de comunicação dos vikings, na forma escrita, no caso. Porque boa parte da cultura era passada oralmente, de pessoa para pessoa. Então, quando você não tem mais as pessoas para contar as histórias, acaba que você perde boa parte da cultura. Mas, com as runas, foram feitas as sagas islandesas, que é basicamente o que você conhece hoje em dia sobre a mitologia viking. Lá você vai encontrar sobre Thor, Odin, Loki, inclusive até um dos maiores fenômenos da história. Em diversos lugares para onde eu vou, as mulheres não têm um papel tão importante, mas aqui nos Vikings elas representam boa parte da sociedade, inclusive sendo referenciadas muitas vezes nos mitos como guerreiras e inclusive tendo um dos maiores ícones da cultura viking, só destinado para elas, as Valquírias, guerreiras do Valhalla. O que é, sinceramente, incrível. É uma representatividade muito interessante para essa época. Você também encontra a história de vários outros personagens míticos. Ou seja, as sagas islandesas eram basicamente compiladas sobre todos os contos e como os vikings interpretavam ao redor deles. Um livro de mitologias e coisas que você deve conhecer. Um ponto interessante. Sabia que a aurora boreal era conhecida como a ponte entre os mundos? É aquela mesma que é citada nos filmes do Thor ou que se referem aos vikings. Esse tipo de coisa é interessante para a gente saber porque a gente tem uma interpretação muito mais interessante sobre eventos que acontecem e a gente acaba julgando sem graça. É muito interessante ver como outros povos atribuem sentido a esses fenômenos, quando eles não sabem exatamente o sentido de verdade. Ou no caso, é muito mais legal chamar a aurora boreal de Bifrost. Eu também preciso contar uma coisa um pouco mais errada que eu acabei fazendo. Eu posso ter mudado a história inteira quando só vi um garoto chamado Ragnar. Aparentemente não era o rumo natural das coisas. E como toda anomalia temporal, sempre existem consequências. Então, como resposta para essa anomalia, sem querer apareceram corvos na mitologia nórdica. Uma pequena mudança que eu fiz, eu sem querer iniciei um mito do corvo de Odin. Então, antes que eu mude qualquer outra coisa... Ah, não... Tá, pra eu ter conseguido aquele barco do início, eu dei um... Ah, não... Eu dei um calendário totalmente detalhado sobre quando eles devem plantar. Eu fiquei com um pouco de pena, o- porque a casa de clã onde eu estava não tinha comida mais. E isso era um problema, porque a gente estava no meio do inverno. Então, deve ter tido alguma anomalia temporal e eu não percebi. Ah, ainda existem dragões? Ah, é melhor sair daqui antes que eu mude mais coisa. Ah, se você quiser mais conteúdo sobre Vikings e coisas do tipo, se você mandar DM lá no Instagram, @lucasouza com dois S, eu posso mandar vários artigos, vídeos complementares para você realmente se aprofundar.
Sempre deixando claro que o Caro Watson é simplesmente para deixar uma curiosidade. Então, se você realmente quiser saber sobre o assunto, eu recomendo que você assista por esses vídeos. É muito mais explicado e detalhado. Já está chegando uma data importante que eu ainda não posso revelar porque eu espero que você fique ligado. Quero que você fique muito atento. Se quiser ficar alerta a todos os anúncios que acontecem para o Caro Watson e os próximos projetos que estão vindo, me segue no Instagram, @LucasSouza com 2 S. Eu sempre deixo na descrição também do episódio, então se você quiser, é só clicar. Bom, última coisa, antes de sair, mude o mundo, mude tudo, atenciosamente, um Lucas.